Olá, boa tarde. O Conselho Nacional de Justiça definiu regras para os cursos de conciliadores aprendizes voltados para os estudantes de direito. De acordo com o CNJ, o objetivo é melhorar o índice de solução de conflitos por meios mais humanizados e eficazes, além de proporcionar ao aluno uma certificação diferenciada para enfrentar o mercado de trabalho. Esse é um dos destaques desta edição do Jornal da Justiça e você vai ver também. Supremo Tribunal Federal vai decidir validade de compartilhamento de dados fiscais sem autorização da Justiça para apurar doações eleitorais. Presidente do Superior Tribunal de Justiça nega pedido de brasileiros para retornarem ao país sem apresentação de teste negativo para a Covid-19. Os viajantes brasileiros estão na República Dominicana e alegam que estão impossibilitados de retornar para o Brasil devido à indisponibilidade de laboratórios na região para realizar o teste exigido. E ainda, Ministério Público Federal denuncia a organização criminosa com participação de desembargadora do Tribunal de Justiça da Bahia. O Supremo Tribunal Federal vai decidir validade de compartilhamento de dados fiscais sem autorização judicial para apurar doações eleitorais. Quem tem os detalhes desta ação é Gisele Reis, consultora jurídica da TV Justiça. Existe uma parceria entre a Receita Federal e o Tribunal Superior Eleitoral, que tem o objetivo de apurar irregularidades na prestação de conta. O acordo prevê o encaminhamento à Receita da relação de candidatos, partidos políticos, fornecedores e prestadores de serviços de campanha eleitoral com indícios preliminares de irregularidades nas prestações de contas. A Justiça Eleitoral no Paraná, com base nessas informações, aplicou uma multa por doação eleitoral acima do limite legal. Mas o TSE anulou essa decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná por entender que a obtenção de dados fiscais só é possível com autorização judicial. O caso agora está no STF e o Supremo irá julgar se é possível compartilhar essas apurações de supostas irregularidades com o Ministério Público Eleitoral, sem que haja autorização prévia da Justiça. Esse tema teve repercussão geral reconhecida pelo Supremo e a questão será analisada pelo plenário do STF. Segundo o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Fux, em discussão estão o direito à privacidade, sigilo fiscal e bancário e o interesse público na regularidade do curso das eleições. A decisão que vier a ser adotada será replicada em todos os processos sobre o mesmo tema. O Ministério Público Federal denunciou a desembargadora do Tribunal de Justiça da Bahia, Lígia Maria Ramos Cunha, os 2 filhos dela e 3 advogados. O grupo deve responder por organização criminosa. A investigação contra o grupo, que começou com a deflagração da Operação Faroeste em 2019, aponta que magistrados vendiam resultados de ações judiciais de regularização de terras em troca de propinas milionárias. A desembargadora, que teve a prisão preventiva decretada no dia 14 de dezembro, era relatora de pelo menos 4 dessas ações. Parte das provas coletadas teve o ponto de partida informações e documentos entregues por Júlio César Cavalcante Ferreira, ex-assessor do Tribunal de Justiça da Bahia e que fechou um acordo de delação premiada com o Ministério Público Federal. Júlio contou ao Ministério Público que o esquema teria começado em 2015 com a promoção de Lígia Ramos para o cargo de desembargadora. Dados da Unidade de Inteligência Financeira da Polícia Federal apontam que Júlio teria movimentado pelo menos 24 milhões de reais. Na denúncia, o Ministério Público Federal quer que os 6 envolvidos sejam denunciados por organização criminosa e que, se condenados, percam as funções públicas. Também foi pedido para que os envolvidos paguem de forma solidária uma indenização no valor de R$ 950 mil por danos morais coletivos. A Justiça do Amazonas determinou a suspensão por 15 dias das atividades não essenciais no estado. Já os serviços considerados essenciais podem funcionar desde que adotem ações para impedir a aglomeração de pessoas. A decisão liminar levou em consideração o aumento expressivo de mortes e casos confirmados de Covid-19 no Amazonas.
O governo vai ter ainda que divulgar diariamente um boletim detalhado dos casos, incluindo o número de pacientes que estão na fila para internação e a disponibilidade de leitos nas redes pública e privada. A decisão também fixou multa de R$50 mil por dia a ser aplicada ao governador Wilson Lima se as medidas forem descumpridas. Brasileiros que tentavam voltar ao país sem apresentar exame negativo para a Covid-19 têm pedido negado pelo presidente do Superior Tribunal de Justiça. O ministro Humberto Martins negou liminar em mandado de segurança, no qual 2 brasileiros que estão fora do país pediram a suspensão de trecho da portaria do governo federal, que exige que passageiros de voos internacionais com destino ao Brasil apresentem para a companhia aérea teste RT-PCR negativo ou não reagente para a Covid-19. A norma estabelece que o exame seja feito nas 72 horas anteriores ao embarque e entrou em vigor no último dia 30 de dezembro, em portaria assinada pelos ministros da Casa Civil, da Justiça e Segurança Pública e da Saúde. Os viajantes brasileiros estão na República Dominicana e alegam que estão impossibilitados de retornar para o Brasil devido à indisponibilidade de laboratórios na região para realizar o teste exigido. Por isso, a defesa pediu que eles fossem autorizados a embarcar no voo de retorno programado e realizassem o exame para a Covid-19 na chegada a São Paulo, em um laboratório dentro do Aeroporto Internacional de Guarulhos. Ao negar a liminar, o ministro Humberto Martins considerou não ser razoável possibilitar o embarque de passageiros sem atender às restrições impostas excepcionalmente e temporariamente pelas autoridades, em detrimento da coletividade. O presidente do STJ ressaltou também que a portaria não traz nenhuma ilegalidade ou abuso de poder praticado por autoridades públicas. O mérito do mandado de segurança será julgado pela primeira sessão. A relatora é a ministra Suzete Magalhães. O Conselho Nacional de Justiça recebeu o pedido de um advogado para apurar a conduta de uma juíza de Minas Gerais por postagens feitas por ela em redes sociais que defendiam abertamente a aglomeração de pessoas durante a pandemia. A denúncia alega que as publicações ignoram os esforços de autoridades sanitárias e de profissionais de saúde e podem levar as pessoas que têm acesso ao conteúdo a confundir a opinião da magistrada com a magistratura. O CNJ ainda não se manifestou sobre o caso. E no próximo bloco, o estudante de direito será capacitado para ser um conciliador aprendiz. As regras desses cursos de formação foram definidas pelo Conselho Nacional de Justiça. A gente fala sobre isso já já. A Constituição Federal é nossa lei fundamental. Inspirada em princípios e valores, ela proporciona estabilidade institucional para o Brasil. Eis que é a garantidora dos direitos fundamentais. Ela é acolhedora da diversidade e propiciadora da realização plena da cidadania. O Conselho Nacional de Justiça definiu regras para a formação de estudantes de direito em conciliação. Além de melhorar o currículo dos futuros bacharéis, a medida contribui ainda para o aumento do número de acordos em processos judiciais. A portaria do Conselho Nacional de Justiça foi publicada em dezembro e cria diretrizes para que os tribunais de justiça dos estados e do Distrito Federal, junto com instituições de ensino, promovam cursos de capacitação de conciliação para estudantes de direito. O curso de formação de conciliador aprendiz vai seguir as mesmas normas estabelecidas na Política Judiciária Nacional de 2010 do Conselho Nacional de Justiça. O material pedagógico do curso é todo baseado no conteúdo produzido pelo CNJ. O curso de conciliador aprendiz é para estudantes a partir do 5º semestre do curso de Direito em instituição reconhecida pelo MEC. O interessado deve apresentar certidões como a de obrigações eleitorais, além de identidade e CPF. O curso tem 2 etapas. A primeira, teórica, que pode ser feita à distância em um total de 24 horas aulas. A segunda é a prática, com duração de 20 horas, divididas entre observador e conciliador. Tudo supervisionado. Depois de passar pelo curso de conciliador aprendiz, o estudante poderá atuar como conciliador apenas nos juizados especiais, vinculados ou não ao núcleo de prática jurídica do curso.
Porém, ao concluir a faculdade, quem quiser se especializar em conciliação precisa passar por um curso em formação de conciliador ou mediador judicial para ter um registro e seguir na carreira. A conciliação é uma forma de resolução de conflito de forma negociada e que muitas vezes evita a judicialização de problemas como pensão alimentícia, guarda dos filhos, acidentes de trânsito e dívidas, por exemplo. A conciliação também é uma alternativa em processos que já tramitam na Justiça. E quem conversa mais sobre esse assunto com a gente é Luciana Gouveia, advogada, especialista em mediação e conciliação de conflitos. Muito obrigada pela participação no Jornal da Justiça, doutora. Olá, eu que agradeço. Muito bom estar aqui com vocês. Um bom início de 2021 para todos nós, né? Com certeza. Para a gente começar, doutora, qual é a diferença de mediação, conciliação? Existe alguma diferença, na verdade? Existe, é bem sutilzinha. Na mediação, o mediador vai buscar acertar o diálogo das partes, a conversa das partes, que muitas das vezes elas querem a mesma coisa, só que ainda não entenderam isso. Então, o papel do mediador é esse, buscar acertar aquela conversa, aquela comunicação entre as partes. Já o conciliador, ele facilita mais o processo, ele vai lá e já dá até alguma sugestão. Olha, que tal fazer isso, que tal fazer aquilo, entendeu? Então, ele facilita o caminho. Além de ajudar nessa parte da comunicação, ele já propõe algumas possibilidades para que aquelas duas partes, 3, 4, quando estiverem envolvidas, se atenham e decidam o que for melhor para elas. A mediação e a conciliação, elas ocorrem quando já há um processo no judiciário? Como é que funciona isso na prática? Isso desde 2015, com o novo Código de Processo Civil, já veio determinado, nessa lei já veio determinado que os próprios juízes, se um processo está em julgamento, já está em trâmite, os próprios juízes devem buscar conciliação e mediação. Então, assim, essa prática começou a ser usada, os juízes hoje em dia perguntam se a gente quer fazer conciliação e mediação, e hoje em dia qualquer processo novo que entre no judiciário é a primeira resposta que a gente tem que dar ao juiz. Nós, advogados, temos que informar se os nossos clientes querem participar de uma mediação, uma conciliação, ou não querem seguir para que o juiz julgue aquela decisão. Então, isso pode acontecer tanto já no meio de um processo judicial, um processo que já vem em trâmite há muito tempo, como no início de um processo judicial, antes dele começar. É possível ser feita uma conciliação, até se não existe ainda um processo judicial. Eu sou aqui do Rio de Janeiro, e o Tribunal de Justiça daqui do Rio, com essa questão aí do Covid, que estavam tendo agressões, né, dentro de casa, especialmente as mulheres, eles criaram um setor só para mediação por internet mesmo, conciliação e mediação, mesmo antes de que um processo existisse, para ajudar essas famílias. Então, assim, mediação, conciliação é possível a qualquer momento. A mediação e a conciliação, ela é geralmente mais comum em que áreas? Por exemplo, processo de família, trabalhista, como funciona, né? As questões mais comuns que podem ser mediadas e conciliadas. Olha, na verdade, tudo pode ser mediado e conciliado. Inclusive, isso é uma prática dos países de primeiro mundo, né? Um país como os Estados Unidos, por exemplo, as pessoas não vão direto ao judiciário. Elas buscam um acerto, buscam uma mediação, uma conciliação, às vezes uma arbitragem. Existe um passo inicial antes de adentrar o judiciário. Isso é muito interessante, porque quando a pessoa entrega os seus poderes para serem decididos, seus direitos para serem decididos por uma terceira pessoa, que é um juiz, é uma terceira pessoa. Por mais que a gente informe esse juiz, ele é uma terceira pessoa. E no momento inicial, ou mesmo no meio do processo, se eu assumo esse poder, né, e vou lá participar de uma mediação, eu sei dos meus direitos, eu sei o que é melhor para mim. A outra parte, as outras partes também sabem disso. Então, assim, acaba sendo uma negociação, uma justiça muito mais justa, porque é feita entre as partes que têm interesse daquela questão. Então, de novo, em qualquer momento pode ser feita, em qualquer processo. Geralmente é muito mais utilizada nessas questões de família por conta dos embrólios, as confusões que essas questões de família trazem, né? Então, para socorrer, é possível você iniciar fazendo esse tipo de... Quando a gente fala em levar a mediação e conciliação para o curso de direito, né? A gente traz profissionais mais preparados para isso para o mercado? Como é que é a importância, né?
Sim, olha, eu achei essa resolução sensacional do CNJ. Isso vem de encontro aí que o próprio ministro Fux, né, do STF, já tinha comentado da importância da gente adquirir essa cultura no Brasil da mediação, porque os tribunais estão abarrotados, a gente está aí com 77 milhões de processos, de acordo com o último relatório do CNJ, a gente tem 80% de processos pendentes, ou seja, que não foram julgados ainda dentro das justiças estaduais, que são as justiças que mais têm processos, ou seja, está tudo muito parado. E agora com a chegada, essas informações são relativas a 2019, com a chegada do Covid, todas as questões que vieram acontecendo, né, por conta de falta de pagamento de aluguel, por conta de questão que a escola não dá aula, e uma série de outras questões de consumo, porque agora a gente compra tudo pela internet. Então, assim, o tribunal deve estar muito mais lotado. Vamos ver que relatório vai vir agora. Então, assim, foi muito bacana essa história de trazer isso já para as universidades, porque as universidades, a minha especialmente, a dos meus filhos, eles também são advogados, ensinavam nós, advogados, simplesmente a litigar, a brigar pelos direitos do cliente. Mas não é isso. A gente pode conciliar, mediar os direitos dos clientes. Isso é muito mais justo, é muito mais rápido, muito mais justo e simples para todas as pessoas. Então, assim, parabéns ao CNJ por essa resolução. Doutora, muito obrigada pela participação aqui no Jornal da Justiça com a gente. Eu que agradeço. Tchau. Veja a seguir, mulher com doença no joelho consegue na justiça o direito de comprar um carro sem pagar o imposto sobre produtos industrializados. Voltamos em instantes. A Constituição Federal consagra importantes princípios de ordem econômica, dentre eles da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram que todos poderão participar do mercado, utilizando-se em regra de todos os instrumentos lícitos de competição. No Maranhão, o Ministério Público Federal entrou com uma ação na Justiça pedindo que a Companhia de Saneamento Ambiental do Estado, a CAEMA, seja responsabilizada pela poluição de manguezais, rios e praias da cidade de São Luís. Segundo o MPF, a degradação ambiental está sendo provocada pelo mau funcionamento de equipamentos das estações de tratamento de esgoto e elevatórias de São Luís. Na ação, com pedido de liminar, o órgão solicita que a Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão resolva todos os problemas identificados sob pena de multa diária e ainda que a Secretaria Estadual do Meio Ambiente supervisione e torne públicas as medidas adotadas. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região assegurou o direito de uma mulher com uma doença que afeta o joelho de comprar carro com isenção do IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados. Na compra de um carro zero, lá está ele, o IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados. As exceções à cobrança estão previstas na Lei 8.989 de 95. Por exemplo, está isento do pagamento quem usa o veículo no transporte autônomo de passageiros e também quem é portador de deficiência. O artigo 1º da Lei 8.989 de 95 determina a concessão da isenção a quem tem deficiência física, visual, mental severa ou autismo, diretamente ou por meio de um representante legal. Quem apresenta alteração completa ou parcial de uma ou mais partes do corpo com comprometimento da função física, tem o direito assegurado. É possível dizer que esse rol é um rol, de fato, taxativo, certo? Então, em não estando a doença elencada ali no rol do inciso 4º do parágrafo 1º, a Receita Federal certamente não deferirá, tá? Essa isenção. Agora, é possível se manejar uma ação judicial na Justiça Federal, claro, se manejar uma ação judicial para tentar obter o reconhecimento a essa isenção numa doença, por assim dizer, análoga ou tão grave quanto aquelas que estão previstas aí no texto legal. Uma cidadã que sofre de uma doença que atinge o joelho teve que recorrer à justiça aqui no Distrito Federal para ter direito à isenção do IPI na compra do carro novo.
e conseguiu. Já em primeira instância, a Justiça determinou a concessão do benefício por reconhecer a autora da ação como pessoa com deficiência física. A Fazenda Nacional recorreu ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Alegou que as enfermidades citadas nos laudos médicos apresentados não estão previstas na legislação. Mas, para a 7ª turma do TRF1, a documentação comprova a deficiência no joelho esquerdo da cidadã, o que compromete sua função física, assegurando o cumprimento dos requisitos autorizadores da isenção. A 3ª turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região concedeu prisão domiciliar a um homem acusado de lavagem de dinheiro, mas negou o pedido dele para que a prisão fosse cumprida numa fazenda. Pelo Código de Processo Penal, o juiz pode substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente comprovar ser maior de 80 anos, estiver debilitado por doença grave, for o único cuidador de pessoa menor de 6 anos de idade ou com deficiência, for gestante, mulher com filho de até 12 anos ou homem, único responsável por filho de até 12 anos. Esses critérios foram flexibilizados durante a pandemia, com o objetivo de reduzir os riscos epidemiológicos no sistema prisional. Orientados pela recomendação número 62 do Conselho Nacional de Justiça, magistrados têm reavaliado prisões provisórias e concedido para grupos de risco o direito de cumprir a medida em domicílio. Por exemplo, num caso analisado pela 3ª turma do TRF1, o autor do pedido conseguiu comprovar que tem a saúde frágil e teve a prisão preventiva convertida em domiciliar. Insatisfeito, o acusado de cometer lavagem de dinheiro e ocultação de provas pediu para que o local de cumprimento da pena, um endereço urbano em Macapá, fosse transferido para uma fazenda de propriedade dele com mais de 1.000 hectares, localizada em Altamira, no Pará. Mas, nesse caso, o pedido foi negado. Segundo o relator do habeas corpus, desembargador federal Ney Belo, a prisão domiciliar foi concedida para ser cumprida em um imóvel urbano, com espaço delimitado. Portanto, não pode ser cumprida na área total de uma fazenda. Segundo o desembargador, que acolheu a manifestação do Ministério Público Federal, o deferimento do pedido descaracterizaria completamente o Instituto da Prisão Domiciliar. E a edição de hoje do Jornal da Justiça fica por aqui. Uma ótima semana para você. Até amanhã. Tchau, tchau.